Oi, sou Lucas, também me chamam de Onek. Meu Deus, olha a quantidade de espinha que eu tô. Eu tô assim, bem agasalhado, porque tá friozinho e tá cedo também, 7 horas da manhã. E o engraçado é que ainda vou pra faculdade e ainda vou trabalhar, porque eu trabalho à noite, eu viro. Então eu tenho que dormir, né? Parar pra pensar, tenho que dormir. Enfim, eu tinha gravado um vídeo, era do mesmo tema que esse, só que eu percebi que eu não tava com tanto ânimo assim, porque eu estava muito cansado. E esse vai ser praticamente o primeiro vídeo que eu vou falar assim, sem roteiro. Claro que vai ter um roteirinho, tá vendo? Tem um roteirinho pra eu seguir, pra eu não ficar fugindo do assunto. Tem que parar pra pensar nisso. Esse vídeo é mais para fazer algo que eu tava pensando muito, que é pegar alguma coisa, algum livro, alguma série, alguma música, alguma experiência e comentar sobre ela. E espontaneamente, assim, ó, vapt, vupt. Ser ou não ser? Eis a questão. É uma frase bem popular, se você parar pra pensar, todo mundo conhece essa frase. Essa frase foi dita por um personagem de Shakespeare, que é o Hamlet. Muito bom, aliás, recomendo. E essa frase, como ela é tirada do contexto, às vezes as pessoas usam por usar, mas o seu sentido original é em questão de existir ou não existir, viver ou não viver. Ela tem um sentido muito dramático, é morrer ou não morrer. Se estivesse em suas mãos obter o seu sossego com um simples punhal? Até porque to be é ser ou estar. Eu acho que... Bom, vamos ler. O que eu vou ler aqui, meu? Não tenho o que ler. Engraçado que eu peguei o livro, deixei marcado na página que tem um negócio e eu não vou pegar pra ler. Engraçado, né? Eu deixei tudo separado aqui pra caso eu pegar pra ler, mas eu não vou pegar, não tem sentido pegar. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Relevem, tá bom? E sentido menos dramático essa frase que eu queria usar aqui, que é em questão de desistir ou não desistir. E dentro desse contexto dá para trazer outro livro, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Foi um livro escrito por Spencer Johnson. O prefácio foi feito por Kennedy Blanchard, não sei pronunciar. Os dados estarão aqui. E eu li em PDF. Quem proporcionou o PDF gratuito, aliás, se você colocar no Google você vai achar, foi a Ler Livros. O autor do livro, ele dedica o livro em si pelo cara que fez o prefácio. O livro é dividido em 3 partes, sem contar com o prefácio. É a reunião, o queijo e o debate. Muito simples. Até porque a primeira frase que aparece no livro, ela resume todo o livro. A frase é a seguinte: uma maneira fantástica de lidar com as mudanças em seu trabalho e em sua vida. O livro é sobre isso, sobre adaptação de mudanças e, como consequência, a resiliência é fundamental nisso, né? Não é? É sim, rapaz. É. A primeira parte, que é a reunião, o primeiro parágrafo já resume o capítulo. O cara, ele resume, o cara já mete assim, ó, toma a minha síntese do capítulo inteiro só no primeiro período do texto. É assim. A frase é a seguinte: em Chicago, em um final de semana, domingo, alguns colegas antigos fizeram uma reunião na escola secundária. Então o pessoal se encontrou. Eles começam a falar sobre a mudança de vida que eles tiveram depois da escola. Tem um personagem entre essa roda de amigos chamado Michael, que ele vai contar a história do Cheese. A história, praticamente o próximo capítulo, vai ser essa metáfora que o Michael vai falar. Agora vem a parte principal. É praticamente a história. Esqueci. O livro, ele tem elementos assim principais, que é praticamente da história toda, que são 4 personagens, 2 ratos e 2 duendes. Que difícil. Um labirinto, muito queijo, muito cheddar, mozzarella, muito parmesão, muito provolone. E esses 4 personagens, eles têm aspectos humanos.
Alguns mais simples e outros mais complexos, que você vai entendendo com o passar da história. Vamos resumir a história, porque eu não gosto de ficar contando muita história. Vamos resumir? Todos os personagens estão buscando o queijo. O queijo, para os ratos, é algo, vamos dizer assim, natural deles. E para os duendes, tem um sentido mais de satisfação, de importância. Estão todos correndo atrás do queijo, até porque os 4 são amigos. E eles encontram o posto C, de cheese, de queijo, de cheddar, posto de cheddar. E eles começam a ir nesse posto, e com o passar do tempo, os ratos vão analisando, vão indo lá de manhã, analisar, eles cheiram o queijo, eles vão analisando a quantidade, eles vão analisando o tempo, e eles vão reparando que o queijo está diminuindo. Enquanto os duendes, não, eles não reparam, até porque eles vão se mudar mais próximo dali. Eles constroem até uma casa, e nessa casa, a frase que eles colocam lá, eles colocam várias frases. A história, se você vê, é pichação em tudo. Tem pichação na parede da casa, nas paredes dos labirintos. É a cidade de São Paulo aqui, já era. A frase que eles escrevem na parede da casa quando eles se mudam é: quanto mais importante o queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. Isso dá para perceber que para os duendes o queijo tem um sentido mais de satisfação. E beleza, o queijo vai diminuindo até que chega uma hora que o queijo some. Os ratos vão lá de manhã e eles não ficam surpresos, porque eles já até esperavam isso. E eles simplesmente vão atrás do outro queijo. Colocam os teninhos deles, a toalhinha no pescoço, aquela camisetinha da Nike pra correr. Aí vem os duendes mais tarde e eles... Nossa, eu tô desconfortável demais aqui. Eles vão lá e eles tomam um susto. E um duende, que é praticamente a pessoa negativa da história, ela grita o título da história: quem mexeu no meu queijo? Porque imagina, você vai lá, você encontra o baú no final do arco-íris. Eu tô usando essa frase porque eles são duendes. E eles tomam um susto, eles não sabem o que fazer referente a isso. Tudo sumiu, cadê o meu queijo? Mexeram no meu queijo, cadê meu cheddar pra jogar no meu pãozinho? Eles ficam angustiados. E eles ficaram lá esperando, caso acontecesse um milagre, o queijo aparecesse do nada, até que um doente, ele vai atrás. Ele começa a imaginar os seus amigos ratos, como eles estariam comendo muito queijo, que realmente eles estavam. Ele começa a pensar nisso, ele vê que ele tem que mudar, não dá pra ficar ali. Ele chama um amiguinho dele: amigão, diz aí, parceiro, vamos lá pegar queijo? Quer provolone? Não, eu gosto de gorgonzola. Então vou sozinho. Não foi isso não. Um duende chamou um e o outro não quis ir. Aí ele foi, lá tudo pampa, foi indo. Essa aqui é a minha corridinha pampa. E no meio dessa busca pelo labirinto, é tudo um labirinto, tá? Ele começa a pichar as paredes assim do labirinto. A primeira frase que ele escreve é: se você não mudar, morrerá. Aí eu retiro minha palavra sobre a frase de Hamlet. Não é dramático. Aqui foi muito dramático, meu Deus do céu. Porque ele começa a refletir: não é verdade? Não vai resolver, amigão. Você vai fazer o quê? Vai chorar? E enquanto ele vai indo, ele encontra um posto, não tanto queijo. Ele pega alguns, volta pra casa pra chamar um amigo e fala: gorgonzola. Não sei o que eu tô fazendo. E o amigo dele ainda não quer ir. Ele começa a desistir, mas vai escrevendo frase, uma atrás da outra. E ele vai escrevendo. Encontra o queijo, encontra os ratos lá, todo forgadão, comendo. E ele chega: e aí, rapaziada? Me chamou, viado. Aí ele vai lá, escreve um manuscrito gigante. E ele fica naquela ansiedade de torcer pro amigo dele mudar de opinião. E ele escreve essas frases pro amigo dele ficar lendo e ficar pegando inspiração para mudar. E a última frase é: sair do lugar, assim como o queijo, é gostar disso. Então fica mudando. Não mora numa casinha normal, não. Fica morando de aluguel. É bem melhor. E eu particularmente não gostei muito desse livro, porque ele é um livro de autoajuda. Mas eu não gostei porque é um autoajuda muito simplório pra mim, sabe? O autoajuda, ele disfarça muito o que acontece realmente. E o livro fala sobre adaptação a mudanças. E eu acho que o Spencer, ele é evolucionista, darwinista, pra achar isso. Brincadeira. Uma curiosidade: Machado de Assis foi
evolucionista, acredita? Deixa eu explicar. É porque tem um livro do Machado de Assis que é chamado de Quincas Borba. Muito bom, aliás. Que ele faz crossover com Memória Póstuma de Brás Cubas. E, para não contar spoiler, não vou contar, é que o Quincas Borba, já que ele é um filósofo, ele é o criador do pensamento humanitista, porque ele chama de humanitas. E consiste em ao vencedor as batatas. Aqui no capítulo 6, ele fala que imagina uma tribo que tem uma quantidade razoável de população e de colheita ali, só que chega outra tribo. O certo era você dar um pouco desse alimento, só que se você dá um pouco de alimento para outra tribo que chegou, a miséria vai ser inevitável, porque tem uma quantidade de comida razoável para aquela população que já estava. Então a guerra, nesse caso, vai ser inerente. Ela vai ser causada porque é questão de sobrevivência, porque você pode ficar na miséria. Se você vencer aos vencidos, segundo o autor, vou ler: ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, quem se adaptar, quem vencer as adaptações, independente da forma, vai ser o vencedor. Então, Machado de Assis foi evolucionista. Brincadeira. Enfim, por que eu falei isso? Porque o livro é sobre adaptação a mudanças, tá bom? E, nossa, eu tô muito largado, deixa eu me arrumar. E, pra mim, também, autoajuda é uma forma de simplificar os problemas humanos. Até porque essa foi uma frase do Luiz Felipe Pondé, que eu roubei. Ele falou isso numa entrevista que ele fez na Rádio Pânico em 2019. Nossa, tô fugindo muito do assunto, vamos focar? E, tem que voltar pro Pondé, né? O Pondé, ele escreveu esse livro aqui, que é uma coleção que eu gosto, que é o Guia Politicamente Incorreto. Na página 29, ele diz a seguinte frase: há uma profunda relação entre essa praga para ele é o politicamente incorreto, e a autoajuda, na medida em que ambas mentem sobre o verdadeiro problema dos seres humanos e de nossa natureza sofrida e angustiada. E pra mim, isso tem um fundo de verdade. Eu acho que a autoajuda, ela esconde muito os problemas reais do ser humano. Porque o ser humano é um ser angustiado, não consegue ficar sozinho, né? A solidão é muito ruim. Às vezes é bom, né? Você ficar longe daquelas pessoas chatas, tirar um tempo pra você, fazer um retiro espiritual, como alguns dizem, né? E é bom ficar na solidão, porque de certa forma o sofrimento faz a gente pensar, ao meu ver. E esse tipo de reflexão é bom. E a autoajuda, ela disfarça isso. Claro que eu não quero dizer que a motivação, que a inspiração não é importante para o ser humano. Só que a autoajuda é mais exagerado, e eu praticamente li esse livro por conta da faculdade, que eu tinha que fazer uma redação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não segui tanto o roteiro no final. Tenho que melhorar isso. Não vou gravar o vídeo de novo. E espero que vocês gostem. E eu tô lendo O Processo, de Franz Kafka. Eu não li muito. E aparentemente o autor, ele é bem agressivo com o pensamento psicológico dos personagens. Toda hora na paulada. Ele é um Machado de Assis com pesadelo. Bom, é isso. Não sei o que vocês tenham gostado. Se gostar, pelo menos dá um like. E é isso. Falou!